Graça e paz, irmãos. Só coisa boa da parte de Deus para a sua vida, amém? Queridos, é motivo de grande alegria poder participar com vocês desde ontem. E às vezes quando fica fazendo a apresentação, a gente fica meio constrangido, né? Porque na realidade o que eu sou mesmo é um pobre pecador, e o que eu sou mesmo é casado com a Fabiana e pai de Mateus e Lucas. O demais eu estou pelo ministério, estou pela denominação, estou pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de servir a igreja. Mas de vez em quando ficam falando alguma coisa da gente assim, a gente fica, será que eu sou esse cara mesmo? Mas o que nós somos, irmãos, somos servos de Deus. Cada missionário que está voando aí na sua cabeça, penduradinho, tão bonitinho como eu falei ontem, são servos de Deus, são pessoas que dependem de Deus. Mas uma coisa eu costumo falar, quando você for tratar com o missionário, em nome de Jesus, eu peço que você nunca trate o missionário por coitadinho. Não oferte por coitadinho. Homens e mulheres, jovens que são chamados e vocacionados, não são coitadinhos. São homens e mulheres que foram chamados para servir o Senhor. Então, quando for pedir alguma oferta para o missionário, por favor, não fique assim, porque os coitadinhos estão passando isso. Não tem coitadinho. Na obra missionária não tem vaga para coitadinho. Os coitadinhos não vão, voltam logo lá como aquele pessoal de Gideão. Tá bom, gente? Então você pede para ele ficar lá. Outra coisa, eu já comecei meio bravo hoje, não sei porquê. Acho que o Espírito Santo soprou aqui agora no coração. Olha, outra coisa, irmãos, não diga que o missionário está no seu lugar. Eu vou ofertar porque o missionário está lá no meu lugar. Tá não, meu filho, porque se tiver, ele está errado e você também. Você já imaginou isso? Você está dizendo, irmãos, vamos orar pela Isadora, porque ela está lá em nosso lugar. Não, ela está em nosso nome, mas não em nosso lugar. Então isso é muito importante, porque senão nós ficamos totalmente equivocados e o Espírito Santo, que é o executivo da obra missionária, fica, será que eu perdi alguma coisa nesse movimento? O que é que eu perdi? Fulano diz que fulano está lá no lugar dele. Irmãos, a obra missionária só tem vaga para missionário. O missionário que segura a corda, o missionário que desce a corda. Mas todos nós somos missionários. Então eu louvo a Deus quando a igreja ora, valoriza e expressa com muita alegria o trabalho dos missionários. Eu agradeço a vocês por isso, porque é muito bom, e a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar homens, ou seja, e mulheres como esses e essas que estão servindo o Senhor, ok? Bom, ontem na apresentação, para ficar mais colorido, segundo o nosso missionário Tiago falou, né? O vídeo passou pela metade, teve um problema técnico, mas foi resolvido. E eu queria que vocês conhecessem um pouquinho do que é a Junta Missionária de Pinheiros, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e o que ela faz como trabalho. É apenas 3 minutos e 20 segundos, muito rápido. Nós vamos passar e depois vamos trabalhar a temática de hoje à noite, sabendo que Cristo é a missão é Cristo. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é responsável pelo desenvolvimento de todas as atividades de missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Através do trabalho da JMP, já foram plantadas mais de 50 igrejas no estado de São Paulo. A Junta também ajudou diretamente na organização de igrejas em outros estados do Brasil, em parcerias com agências missionárias e igrejas locais. Hoje, são quase 100 ações em andamento, incluindo plantação e revitalização de igrejas, sendo mais de 15 delas transculturais. Mais de 130 missionários são apoiados direta ou indiretamente pela JMP.
10 construções de templo estão acontecendo, além de 40 novos projetos através do 105 Brasil, que vai organizar 100 novas igrejas em 5 anos, a partir de congregações presbiterianas locais. Entre outras iniciativas desenvolvidas e apoiadas pela JMP, estão o JMP Kids, o projeto Wapixana, o projeto Rumo ao Sertão e o projeto Amanagé. Solidariedade e apoio aos irmãos que mais precisam também fazem parte do trabalho da Junta Missionária de Pinheiros. A campanha de arrecadação de cestas básicas, que já ajudou milhares de famílias que vivem em situação de risco, segue em frente. E no sertão nordestino, a água está chegando para cada vez mais comunidades carentes, graças à nossa campanha de perfuração de poços artesianos. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mantém o Polo EAD Pinheiros, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Ezion é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem como principais pilares o incentivo à leitura cristã e a arrecadação de recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPPTV propaga a Palavra de Deus através da transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, teologia e muito mais. Seja nosso parceiro em missões. Você que faz parte da igreja local, é empreendedor ou tem empresas e deseja se tornar um investidor em missões, entre em contato com a gente. Acompanhe todas as notícias da JMP através das nossas mídias sociais. Ore, contribua e participe dos projetos promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Ok, obrigado, viu, meu querido? Irmãos, conheçam um pouco do trabalho dessa junta missionária. Nós completamos 14 anos de organização e Deus tem sido generoso e mantendo toda essa obra fielmente ano a ano. Então, os nossos desafios são diários. Então, eu conto com as suas orações, tá bom? Ore quando lembrar de missões, ore pela Igreja de Pinheiros, pela junta missionária e pelo trabalho que está sendo realizado. Irmãos, ontem eu falei que se a missão é Cristo, a grande comissão é possível. A igreja pode afirmar comigo essa verdade? Vamos lá? Se a missão é Cristo, isso é algo que deve estar no coração de cada crente. Deus jamais dará uma missão ou uma tarefa à sua igreja e ela se torna incapaz de realizar essa tarefa. O Senhor, Ele nos dá todas as condições para cumprirmos a missão que Ele deu à sua igreja. Quando nós falamos da grande comissão, Mateus 28, deixe sua Bíblia aberta aí, Mateus 28, é um texto muito conhecido, lido, quase que saturado, não é? De tanto a gente ouvir a grande comissão, Mateus 28, mas irmãos, o que de fato isso impacta na sua vida? De fato, saber que existe uma grande comissão, o que isto muda na tua vida como crente? Você sai de casa, vem para a igreja uma vez, 2 vezes, ou fica como alguns irmãos estão acompanhando aí, um abraço para você que está acompanhando aí pela transmissão, Deus te abençoe também. Ou você vem para a igreja, mas o que de fato impacta sobre a grande comissão? Nós temos vivenciado na igreja presente uma grande omissão, não uma grande comissão. Existe de fato uma omissão tremenda na igreja. A igreja, desde o seu nascedouro, ela impactou a história. Quando nós vemos o nascedouro da igreja primitiva, em Atos, ficamos
maravilhados com tudo que estava acontecendo, num cenário totalmente impróprio, mas a grande comissão estava sendo cumprida. Quando os primeiros missionários começaram após a reforma, alcançaram os Países Baixos, foram aos continentes latinos, chegaram até a nossa terra. Quanta maravilha o Senhor realizou através da obra missionária do passado. Nós somos frutos de uma viagem missionária, de uma ação missionária. Somos filhos de um único missionário. Nós temos um DNA presbiteriano missionário. Quando um crente presbiteriano diz assim: pastor, eu ainda não vi o chamado de Deus para missões, eu tenho que responder: então você é surdo. Procura um médico. Porque como você não viu? Porque se você ouviu o Senhor chamando você pelo nome, se você passou pelo novo nascimento, você é um missionário. Como essa diferença, irmãos, foi impactante no primeiro século, como foi impactante para nós, nos nossos pais aqui no Brasil. O povo ia se espalhando, coisa linda quando a missão americana, o Brasil começou a desenhar a Transamazônica, a missão logo desenhou e começou a mandar os missionários acompanhando a abertura dos campos. Quando fizeram a BR 153, a BR que vai de Belém, Brasília, os missionários viram uma grande oportunidade de plantar igreja naquelas regiões. Você pode pegar de Brasília até chegar em Belém, que praticamente todas as grandes cidades à margem da BR tem a marca presbiteriana, tem a marca de plantação de igrejas e de escolas, tem a marca de homens que deram suas vidas, que pagaram um alto preço. Famílias inteiras foram em busca de terras em Rondônia, e nós temos um estado onde a presença presbiteriana é a maior no Brasil por município, porque as famílias iam e plantavam igrejas. O que nós precisamos, irmãos, quando temos uma oportunidade como essa de falar que a missão é Cristo, Cristo é a missão e a grande comissão é possível. Que oportunidade de nós relembrarmos aquilo que já sabia. Aquilo que já sabia. Quem vem para um congresso de missões buscando novidade, não acha, meu irmão, porque toda vez que você fala de missões, como nós vimos ontem, é natural para a igreja ser missionária. Eu preciso ir para um congresso de missões porque eu preciso achar algo novo. Não, irmãos, não tem nada novo. A gente só vem para botar as orelhas de molho para ser puxada. A gente só vem para ser chamada a atenção. A gente só vem para botar a mão na cabeça e dizer: meu Deus! Fala a verdade, não é isso? É isso. É isso. E tem gente que quer fazer doutorado em missões, não precisa fazer doutorado em missões. Pega a literatura, sai na rua, homem e mulher, vai falar de Jesus à multidão, que você está fazendo doutorado em missões. Mas o texto, que é muito conhecido, ele diz para nós que a grande comissão é possível. E diz assim, versículo 18 a 20 de Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, a grande comissão é possível, mesmo sendo uma tarefa inacabada. Todos os missiólogos, pesquisadores de missões, todos os exegetas, quando eles leem o texto e entendem
o trabalho da grande comissão concordam. Eu gosto muito da exposição que Ronaldo Lindório faz, quando ele traz para nós, dizendo que a grande comissão é uma tarefa inacabada, não terminou. E não entende como é que muitos crentes cruzam os braços diante de uma tarefa que não findou, diante de um trabalho que não foi terminado, que não foi concluído. Mas eles também concordam que é uma tarefa urgente. Ela é inacabada, mas ela é urgente. E ela também é intransferível, ou seja, ela não pode ser deixada para fazer depois, e eu não posso transferir para a geração futura, e nem a geração passada. A geração passada, queridos, bem ou mal, fizeram o seu trabalho. Se fizeram bem, vão estar cheios de pedrinha na coroa lá no céu. Se não fizeram, vão ter pouca pedrinha na coroa no céu. Se falharam, se desistiram, não importa mais. O que importa é que a igreja do presente, ela não pode transferir essa responsabilidade. Ah, pastor, mas eu já trabalhei tanto. Terminou, minha irmã? Terminou. Então peça para morrer, vá para a igreja triunfante, meu irmão. Larga desse apego. Vai para a igreja triunfante. Pede para morrer. Porque quando nós deixamos de fazer a obra, é porque nós podemos dizer como Paulo, dizendo assim: para mim é incomparavelmente melhor partir para estar com Cristo. Mas se não é hora de partir, esta vida que eu vivo agora, nesta carne, neste corpo, eu vivo. Cristo vive em mim, e eu vivo para a sua glória. Como isso é importante para a igreja hoje, olhar para a grande comissão, entender que é uma tarefa inacabada, urgente, intransferível, porém possível. Em primeiro lugar, é possível porque a grande comissão está debaixo da autoridade de Cristo. A grande comissão não está sob a autoridade de ministros, de pastores, de presbíteros, de diáconos, da igreja A, da igreja B, da igreja C. A grande comissão, a obra da evangelização, ela é possível, porque está debaixo da autoridade de Cristo. Ele é o Senhor. Que coisa linda, ele começa falando a seus discípulos, aproximou-se dele, falou-lhes dizendo, leia comigo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Todos os recursos estão nas mãos dele para cumprirmos a missão. Nós dependemos inteiramente dele, da sua provisão, da conversão de pecadores pela ação do Espírito Santo, daquele que ele vocaciona, equipa e é enviado aos campos missionários. Nós precisamos entender que a autoridade é dele. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Batista e tantas outras igrejas que tem aqui na cidade, chegaram aqui por causa da autoridade de Cristo, não foi a autoridade da denominação. O Senhor usa a denominação, o Senhor usa a teologia, o Senhor usa toda a parte preparatória de missionários e obreiros. Ele levanta o recurso da denominação, da agência missionária, mas é debaixo da sua autoridade. Como nós precisamos, irmãos, compreender esta verdade. O Senhor diz: vai, e nós temos que ir. Eu lembro sempre do profeta teimoso da Bíblia, Jonas, desobediente. O Senhor deu para ele uma tarefa, chamou, levantou o recurso, deu a direção, deu o esboço do sermão e disse: tu vai lá e tu vai percorrer a cidade e você vai pregar isso em Nínive. Mas nós sabemos bem o que aconteceu. Quando a gente não cumpre, não obedece à autoridade, a autoridade toma as providências necessárias
para corrigir a nossa ação. E aí ele resolve ir para outro lugar, porque ele entrou lá, pesquisou no Google, Nínive não dá não. O povo lá é bárbaro, mata por qualquer coisa. É muito difícil. O sermão que mandou é terrível. Eu vou pregar a destruição desse povo, eles vão me matar, no mínimo. Eles costumam não só matar, eles costumam matar e destroçar. Mas eu vou fazer a obra do Senhor. Eu vou para um outro lugar. Escolheu também no Google, foi lá no Google, baixou lá, puxou tudo direitinho, se informou para comprar passagem, o dinheiro dava, ele entra no navio e vai à frente. Mas a autoridade não é dele, irmãos. Quando o Senhor manda a igreja obedece. E sabemos bem o que acontece com o profeta. Tudo o que aconteceu. Irmãos, quando nós não entendemos a autoridade de Deus, a autoridade de Cristo sobre a igreja, assim como Jonas, nós vamos ser cercados de grande tribulação e prejuízos. A desobediência de Jonas trouxe um grande prejuízo para todas as pessoas que estavam navegando, que estavam naquela embarcação. O pesado sono da desobediência, enquanto a tempestade vinha, eles jogavam do barco todos os produtos que iam ser vendidos para sustento de famílias, de pessoas. A economia foi afetada. As pessoas queriam saber, de alguma forma, se existe um Deus. Esse mar não é normal. As estrelas não dizem que haveria tempestade. Algo acontece, acordam Jonas, e quando ele vê todo aquele prejuízo, aí ele diz: sou eu. Irmãos, quantas vezes a igreja, quando desobedece a sua missão, ela fica no meio de uma tempestade, ela adormece como Jonas, e os prejuízos começam a adentrar as portas da igreja. Quantos filhos de crentes não estão mais hoje na igreja? Quantos casamentos destruídos no meio do povo de Deus? Quanta inimizade e maledicência, imoralidade tem tomado conta. Quantos líderes de igreja têm se tornado o centro do culto? Quanto da vaidade humana tem invadido os púlpitos das igrejas? Quando nós não entendemos a autoridade de Cristo, nós achamos que podemos nós mesmos escolher o que fazer. Irmãos, não há opção. Cristo foi muito claro: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações. Então a grande comissão é possível, não é por causa do presbiterianismo, não é por causa dos batistas, dos metodistas, não é por causa dos calvinistas, dos arminianos, é por causa da autoridade de Cristo. É Ele, irmãos, que nos faz navegar. Foi Ele que fez com que o homem criasse as embarcações, os transportes, as estradas, para que esta grande comissão fosse cumprida. Tem gente que passa aí olhando assim as estradas, aí pergunta assim: mas que coisa boa, é para a grande comissão, meu irmão, é para a grande comissão. Ai, coisa boa, maravilha, a internet, olha aí, falando para tanta gente, sabe para que é isso? É para a grande comissão, irmão, que a internet foi inventada. Mas que metrô maravilhoso, é para a grande comissão. Ai, que navio lindo que atravessa. Tudo está debaixo da autoridade de Cristo, para a sua igreja cumprir a grande comissão. A grande comissão. Não existe, irmãos, profissão que não vem de Deus. O engenheiro, ele existe para a grande comissão. Sabia, tem algum engenheiro aqui? Não tem? Se tiver algum engenheiro, é para a grande comissão. Tem advogado aqui, irmão? Tem? É para a grande comissão. Tem professor aqui? Tem professor? É para a grande comissão. Tem comerciante? É para a grande comissão. Há médicos? É para a grande comissão. Não há vida secular para os missionários do Senhor. Não existe um mundo secular e um mundo sacro. A autoridade é de Cristo.
A igreja é formada da sociedade para alcançar a sociedade. Segundo lugar, irmãos, a grande comissão é possível não só por causa desta autoridade que derrama do seu Santo Espírito a sua igreja, tornando cada crente uma testemunha, conforme Atos 1:8. A autoridade daquele que tem o controle de todas as coisas. O discurso de Paulo em Atenas, maravilhoso, quando ele apresenta o Deus desconhecido, mas que tem a autoridade de governar todas as coisas. Segundo lugar, irmãos, além da autoridade de Cristo, a grande comissão é possível por causa da fidelidade do propósito. A grande comissão, irmãos, ela não pode mudar o seu propósito. Jesus é muito zeloso no propósito da grande comissão. Olha o que o texto diz: ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O início do versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmão, nós não podemos mudar, não. Esse é o propósito. A fidelidade é o propósito. É fazer discípulos de Cristo. É agregar esses discípulos em comunidade cristã pelo batismo. É discipular esses discípulos para que eles se tornem cada vez mais parecidos com seu Senhor. Esse é o propósito do discipulado. É apresentar Cristo e sua obra. É apresentar Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Vivemos hoje, irmãos, uma vida cristã muito rasa. Não acontece aqui, eu já disse isso, mas acontece em outros lugares por aí. É muito raso, irmãos. A gente tem medo de entrar em águas profundas. Tem crente que só quer molhar o pé no Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Ele é o executivo da obra missionária. Ele é o executivo, Ele que age dentro de nós e por nós diante do Pai. Ele é o consolador. Ele é aquele que vai nos guiar em toda a verdade. Precisamos ouvir a voz do Espírito. Quando você sai da sua casa e vai para uma igreja, você não vai para ouvir o pastor A, pastor B, por mais importante que ele seja, por a capacidade homilética dele, ou o seu discurso, ou a forma como ele joga as palavras que são atrativas. Você vai à igreja para ouvir a voz do Espírito Santo. É por isso que tem um monte de crente que não vem para a igreja. Aí eu só vou se for fulano que for pregar. Eu vou para um congresso. Quem que vai ser o pregador? Vai ter Hernandes, vai ter isso, vai ter fulano, eu vou. Se não for, irmão, não faça isso com esses homens, não. Esses homens são servos de Deus, estão a serviço de Deus. Nós vemos a igreja para adorar o Senhor, é ouvir a voz do Espírito Santo falando a nós, é voltarmos para casa dizendo: valeu, Senhor, eu estava precisando ouvir isso hoje, valeu, Senhor, obrigado porque o Senhor falou comigo. E tem gente que, pior ainda, eu já passei muito isso no campo missionário. A pessoa vai para a igreja, aí chega, o marido não aceitou o convite, quando chega assim, diz: olha, a mensagem era para você. Pense num jeito errado de evangelizar o marido, ou vice-versa. Aí o marido pode dizer para essa esposa e falar assim: e por que você foi para lá então, se era para mim? Por que você não ficou em casa, não esquentou a minha comida? Irmãos, você está aqui hoje, a palavra do Senhor é para você. Nós não podemos transferir, não, irmãos. Ai, se meu filho estivesse aqui hoje para ouvir isso. O que você está fazendo para trazer seu filho para a igreja? Ah, pastor, não, mas eu queria tanto que minha esposa estivesse aqui hoje para ouvir isso. E por que ela não está, ou é incompetente? Poste.
Se mexa. Se você quer atrair a Cristo as pessoas que você ama, se mexa. Você está debaixo da autoridade de Cristo para cumprir a missão. O propósito é transformar você em um discípulo de Cristo e capacitar você para discipular outras pessoas. Como a igreja de Cristo cruzou os braços, agora assustadas com os projetos de lei que estão transmitando na nossa casa de leis em Brasília. Agora, 160 anos de história, agora. Ah, pastor, estou preocupado, a pedagogia, entrou lá umas pedagogias diferentes, meus filhos na escola, e aí, eles estão acreditando nisso, e o culto doméstico, e o ensino da palavra para os teus filhos? Terceirizou para quem? Para babá espiritual? Os nossos filhos estão sendo engolidos nas universidades. Começam esfriando a fé. Começam sendo olhados pela classe acadêmica como ultrapassados. Atendi um jovem que muito triste na universidade, quando ele falou isso, pastor, um professor na classe perguntou: há algum imbecil aqui que acredita no cristianismo ainda? Irmãos, nós estamos numa batalha e faz tempo, só que muitas vezes nós esquecemos que essa tarefa é inacabada. Não acabou não, querido. Nós temos autoridade, sim. Autoridade vinda do alto. O Espírito Santo que revestiu a sua igreja, que fez como no passado homens e mulheres entregassem suas vidas por amor a Cristo. Você sabe, meu querido, que no céu você vai encontrar irmãos que foram queimados vivos por causa do Evangelho, em fogueiras, devorados por feras, humilhados, apedrejados por causa do Evangelho. Então a grande comissão é possível, sim. É possível por causa da autoridade de Cristo. É possível por causa da fidelidade do propósito, que é a palavra de Deus anunciada. Jesus disse: ensinem tudo que eu ensinei para vocês. E isso só é possível na igreja, na comunidade. Cada vez que você cresce, você cultua, você amadurece, você compartilha, você exerce generosidade, você exerce a comunhão com o teu irmão, adora ao Senhor, serve ao Senhor e luta lá fora. Mas quando a igreja não luta lá fora, a igreja luta do lado de dentro, irmãos. Do lado de dentro. Nós vivemos uma luta diária dentro da igreja, irmãos que não se entendem, ministérios que concorrem um com o outro. Que tristeza, irmãos. Aquele sentimento de que devia ter sido fulano que estava ali, devia ser fulano presidente, devia ser fulano, e começar, irmãos do céu, o Espírito Santo entristece, mas Satanás aplaude. A nossa luta é lá fora, irmãos. Aqui dentro é amor, suportar uns aos outros. E quando a Bíblia fala em suportar uns aos outros, não é aquele remédio ruim que você tem que para tomar, não, é servir de suporte. Aguenta um pouco, irmãos, a parede parece que vai cair, você vai lá e escora. Esse é o significado desta comunhão. Todos, ninguém tinha como seu coisa alguma, havia um temor, um coração, uma alma, um desejo de estar juntos. Se há, irmão, algum sentimento de maledicência que me impede de cumprir a grande comissão, eu tenho que pedir ao Senhor: Senhor, me liberta desse sentimento, porque eu sou um missionário do Senhor. A grande comissão, igreja, ela é possível
mesmo sendo uma tarefa inacabada, urgente e intransferível. Ela é possível por causa da autoridade de Cristo. Ela é possível por causa da fidelidade ao seu propósito, mas ela também é possível por causa da cumplicidade de Jesus. Irmão, Jesus nunca deixou a igreja. Se Jesus deixar a igreja faz besteira, irmão. Se Jesus deixar a minha vida, eu me acabo, porque nós já somos inclinados para fazer o que é errado, irmãos. Essa natureza pecaminosa, esse corpo do qual o próprio Paulo diz: miserável homem que sou. Homens como Davi, escolhido na sua interna infância, um herói da nossa história, num momento de deslize, começa a cair. As consequências vêm para ele, vêm no seu reinado, mas também entra na sua família, destrói relacionamento, coloca irmão contra irmão. Quanta coisa terríveis aconteceu na família de Davi. Nós podemos até dizer que Davi, quando menino, agiu como homem. Davi, como homem, agiu como menino. Como nós precisamos entender que é uma batalha lá fora nessa cidade, e essa cidade está clamando por cada um de nós. Irmãos, quando alguém diz assim: eu odeio o crente, ele está dizendo: eu estou precisando deles. Quando alguém diz assim: eu não quero saber de Jesus, ele está gritando por Jesus. Ele não sabe. Ele não sabe porque ele não tem o Espírito Santo que você tem. Ele não compreende as coisas espirituais, porque ele age carnalmente. Como nós precisamos compreender a urgência da batalha afora. Como nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Mas Cristo prometeu estar conosco, irmãos. Quando a igreja achar que está desesperada, abandonada, sozinha, ela precisa ouvir o que Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus, irmãos. Jesus não abandona a sua igreja. Ele é o redentor da igreja. Ele é aquele pai amoroso da parábola lá de Lucas 15, irmãos. Aquela parábola não é a parábola do pródigo, aquela parábola é a parábola do pai amoroso, é do pai conciliador, é do pai perdoador. Pródigo, irmãos, não é sinônimo de perdido. Pródigo é sinônimo de esbanjador. Quantas pessoas estão esbanjando o que ela conhece de Deus, trocando o que ela conhece de Deus por qualquer outra novidade que a cerca. Por isso que o pai colocou o anel no dedo e não deu ouvido para a oração arrependida daquele filho. Ele jamais deixaria de ser filho. O pai já olhava ali esperando aquele dia, o bezerro já estava sendo preparado para a festa. Ô irmão querido, se havia pessoas que você amava, que estavam com você do seu lado da igreja e hoje não estão, meu querido, eles vão voltar para casa, e Deus vai usar você para isso. Porque se Deus não usar você para buscar irmão que está caído, que está afastado, como você quer que Ele te use para buscar os perdidos, aflitos e cansados que não o conhecem? Precisamos chorar, irmãos, pelas pessoas que se desviaram da igreja. Esse negócio que tem aí na moda aí, não, isso não é de Deus. Se não é de Deus, foi embora. Que conversa, irmão. Você não sabe o que é que Deus predestinou, não. Vamos orar, irmãos, pelos que estão perdidos, que esfriaram da fé, os que estão fora da igreja. Fazer reunião de oração só por isso. Faz o culto da restauração, irmão. Traz esse povo todinho para um culto. No aniversário da igreja, vai atrás de cada um com um convite especial, dizendo: você fez parte dessa história.
Queremos você lá conosco, comerá isso. Sai procurando, pega essas atas aí, de 1900 e tanto, e vai atrás das famílias que estão aí. Nós precisamos cuidar daqueles que estão feridos, mas precisamos entender que Jesus está na caminhada, e nós precisamos alcançar os perdidos dessa cidade. Ah, pastor, mas será que nós vamos ter uma igreja que cabe 1.000, 10.000, 3.000? Irmão, esse departamento não é seu. Faça o seu trabalho, que o de Deus Ele nunca deixou de fazer. Se Ele quiser 20 igrejas da cidade, Ele vai colocar 20 igrejas da cidade. Se Ele quer uma com 20.000, Ele vai levantar e fazer uma com 20.000. Mas nós precisamos compreender que a grande comissão é possível, porque está debaixo da autoridade de Cristo. A ação do Espírito Santo que convence o pecador da justiça de Deus, do seu pecado. É o Espírito Santo que nos envia, irmãos. É Ele que opera. O que nós precisamos é entender que o chamado da igreja não é para fazer número para denominação, mas é para multiplicar o número dos discípulos. O livro de Atos fala sobre multiplicação dos discípulos. Nós somos chamados para multiplicar. Ah, pastor, mas se a gente for fazer um trabalho evangelístico lá no bairro tal, não tem a igreja lá. Ou começa ou encaminha para as igrejas evangélicas que estão lá. Mas você vai deixar de fazer, você tem talento na igreja. Você tem gente para fazer isso, você tem gente para acudir esse povo. Você tem gente para aliviar o sofrimento, olhando com um olhar social. E você vai deixar de fazer porque não tem uma igreja presbiteriana lá. Nós estamos lá no Nordeste trabalhando com os poços artesianos, com uma missão chamada, uma ONG chamada Novo Sertão. Plantaram 8 igrejas na região mais pobre do Piauí, 5 delas em comunidades quilombolas, chamada Igreja Missionária do Sertão. E nós estamos trabalhando os poços artesianos com eles. Irmãos, é uma transformação maravilhosa. Eu estive visitando lá os poços, e estava num dia que estava a empresa lá, o pessoal fazendo a perfuração com o caminhão, e conversando com o dono da empresa, ele disse: eu tenho 30 anos trabalhando com isso, mas eu não entendo o que a igreja está fazendo aqui, porque vocês não estão pedindo nada em troca, vocês estão fazendo e cobrando de nós a nota fiscal do preço que vocês estão pagando do serviço. Eu não entendo. E nós tivemos a oportunidade. Isso é o Evangelho de Cristo. Isso é o Evangelho de Cristo. Esse senhor, já desde dezembro do ano passado, ele está praticamente trabalhando só para a igreja. Só para a igreja com a sua empresa. Um poço atrás do outro. Com a graça de Deus, vamos chegar em dezembro com 150 poços perfurados, irmãos. Quase 2 milhões de reais aplicados. Mas, irmãos, os quintais produtivos. Gente com 80 anos que nunca viu água sair da torneira. Que andava 6 quilômetros para um barreiro para trazer lata de água na cabeça. Dizer: foi o Evangelho de Cristo que trouxe isso para aliviar. Irmãos, a igreja de Cristo precisa cumprir a grande comissão, porque a grande comissão é a grande ação da igreja que transforma vidas. Nós precisamos olhar para a África, irmãos, olhar para a Oceania, para a Ásia, mas precisamos olhar para o sertão, precisamos olhar para os ribeirinhos, precisamos olhar, levar a palavra de Deus. A igreja marcha, mas a igreja tem que marchar aqui em Marília, uma cidade que só cresce, uma cidade que precisa de igrejas que se mobilizem, que hajam. Querido, a grande comissão é uma tarefa muito árdua, mas ela é possível. E a minha oração é que nessa conferência e em todas as outras que já foram feitas ao longo dos anos, possa estar sempre relembrando a esta igreja o seu compromisso com a grande comissão. Tudo que nós fazemos na igreja, irmãos, é para cumprimento da grande comissão.
Nós estávamos tentando fazer uma reforma num templo de uma igreja antiga, era uma revitalização, e o pastor estava preocupado, porque precisa aumentar a igreja, mas se aumentar a igreja, vai perder a cozinha da igreja. E aí ele vai arrumar uma encrenca com as senhoras da igreja, por causa da cozinha da igreja. Eu disse: irmão, se a cozinha da igreja não serve à grande comissão, mete a marreta e depois a gente vai resolver esse negócio aí. Com Deus, chama as mulheres e dizer: para que a cozinha existe? Ah, pastor, para nossas confraternizações, para usar o almoço da Páscoa, para o almoço disso. Irmãos, e para que isso? Vai aplicar na grande comissão, vai haver conversões, vai avançar a obra. Se não, irmão, mete o pé na parede, faz e depois promete para as irmãs fazer uma cozinha em outro lugar. Mas se o tempo precisa aumentar para cumprir a grande comissão, vai derrubar a parede. Liderança de igreja tem que ser assim. Ah, mas não mexe naquilo não, porque se mexer naquilo, o irmão fulano... Eu tive um problema lá na Bahia, também revitalização, uma irmã que quase morre de coração, porque tiraram o púlpito do lugar, irmãos, para receber um coral. E aí eu estou em casa, na casa pastoral, aí manda um recado que a irmã Zuleide estava passando mal. Eu vou lá, falei, ela: ai pastor, eu fui lá na igreja, mandei botar de volta o negócio lá. Ela passou na frente da igreja e viu que tiraram o púlpito, porque o coral que ia cantar da igreja batista tinha que botar uns microfones, umas coisas. Aí ela falou aquilo tudo, e eu digo: e foi, irmã? Foi, irmã, tá tranquilo, eu vou resolver. Ai pastor, que bom que o senhor vai resolver. Eu cheguei lá, mandei ficar tudo do jeito que estava. Tira o púlpito, faz aqui tudo. Pastor, mas a tia Zuleika, ela é conhecida, professora aposentada da cidade, lá estão conhecida. Ela chegou aqui, eu digo: deixa que é comigo, o pastor sou eu, tá? Ela é minha ovelha, então da ovelha cuida eu. Você faz o que tem que fazer. Quando chegou no culto que ela olhou, eu só fiz para ela assim: calma, Zuleide, calma, Zuleide. E depois eu tive que dizer para ela: Zuleide, eu não vou pregar mais aqui na igreja. Ela: pastor, você não vai pregar? É, porque eu não aceito que o púlpito seja mais importante do que eu. Se aquele pedaço de madeira for mais importante do que o pregador, então você chega para ele e fala: prega púlpito, prega púlpito. Irmãos, nós temos que ser zelosos com a casa de Deus, mas o nosso zelo que deve nos consumir é a obra missionária, é alcançar pecadores. O propósito, irmãos, da igreja é ser bênção. Essa é a promessa de Abraão, não mudou nada, ela continua pela grande comissão. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude. Vamos colocar em pé nesse instante, vamos orar, e depois eu tenho um recadinho para vocês. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite aqui na conferência. Sabemos e cremos que o Senhor é a missão, e a missão é o Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, a missão também é para nós. A missão também é nossa, Senhor. Porque nós somos teus filhos, teus discípulos. Nós queremos ser mais do que servos, nós queremos ser teus amigos, Senhor. E a promessa da tua palavra maravilhosa é que o Senhor ama e chama de amigos aqueles que obedecem os teus preceitos. Ó Pai, marca o nosso coração com o desejo missionário de servir aonde o Senhor tem nos colocado. Ajuda-nos, Senhor, capacita, renova as forças, dá amor no nosso coração, tira o coração de pedra e coloca dentro de nós um coração de carne, capaz de sentir a emoção, a vontade, a divina do Senhor em nossas vidas. Abençoa esta igreja, cada vida que adentrou o santuário nesta noite, para louvar o Senhor. Cânticos tão lindos, nós louvamos nessa noite já, Senhor, testemunhos de transformação e alcance de vidas. O Senhor continua o mesmo, operando com poder, graça e glória. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui
tem misericórdia de nós e nos ajuda. No nome de Jesus oramos. Amém.